Olá, pessoal. Estou eu aqui de novo, professor Mab de Biologia, para mais uma aula onde nós vamos tratar um pouquinho das questões do Enem que caíram em 2023 para 2024. Ok? Então, nós vamos tratar para tirar algumas dúvidas, resolver, resolução, comentar um pouquinho sobre essas aulas. Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre reprodução. Então, primeiro eu falo a teoria, alguns conceitos que são necessários, e logo em seguida a gente faz a questão, ok? Então vamos lá. Reprodução animal. O que é um animal? Na classificação dos seres vivos, nós temos basicamente 5 reinos. Reino das bactérias, que é o reino Monera, reino protista, dos protozoários e das algas, reino fúngico, que é o dos fungos, reino metafita e reino metazoa. Metafita das plantas, metazoa dos animais. Só que a gente tem uma classificação mais recente, onde nós temos 6 reinos. Mas isso aí a gente trata no outro momento. Hoje eu quero falar sobre os animais com vocês. Então, reprodução animal. Mas reprodução não é característico de todo ser vivo, professor? Reprodução, todo ser vivo tem que se reproduzir. Se não se reproduzir, não se perpetua. Se não se perpetuar, não continua aquela espécie existindo. Então, precisamos ter em mente que todos os seres vivos, isso é característica de ser vivo, todos os seres vivos, eles se reproduzem, tá? Mas se reproduzem como? De forma assexuada, é quando só um material genético está envolvido na reprodução, na formação de um novo indivíduo, ou então a reprodução sexuada, é quando nós temos o encontro de materiais genéticos diferentes. Quer dizer, diferentes não, de um indivíduo da espécie e de outro indivíduo da mesma espécie. Ou seja, um macho e uma fêmea. Genericamente temos isso, ok? Então a netinha perguntou lá para a vovó: Vó, eu estava na escola e vi um amigo meu comentando que ele nasceu devido ao método artificial. Bom, reprodução artificial dos seres humanos, isso é normal? Uma inseminação artificial. Algumas pessoas, alguns casais, eles têm dificuldade em terem filhos na forma natural. E aí eles recorrem a uma forma artificial. Então vai lá, a retirada do ovócito da fêmea, da mulher, e os espermatozoides do homem. E aí, então, no laboratório, numa proveta, faz-se a inseminação. Depois, faz só o implante desse embrião, ou desses embriões que estão em desenvolvimento no interior da mulher. Ok? Então, esse é o método artificial. Mas nada de muito anormal, não. Então poderia me dizer o que é isso? Aí a vozinha fala lá para ela: mas é claro, minha netinha, métodos artificiais são formas de engravidar sem precisar da relação sexual. Ok? Desse jeito que eu falei para vocês. Lá numa proveta, ou seja, numa vidraria de química. Bom, o que é o que nós temos de conceito para reprodução animal? Todos os seres vivos são capazes de se reproduzir. Todos os seres vivos têm que se reproduzir para manter a sua espécie existindo. Mas existem formas diferentes. E aí eu já falei para vocês. Existe a forma assexuada e existe a forma sexuada. Mas, professor, animais reproduzem-se assexuadamente? Animais reproduzem-se assexuadamente. Tá? Não esqueçam, os filos do reino animal. Quais são os filos do reino animal? Deixa eu puxando aqui do mais primitivo para os mais evoluídos. Então, o primeiro filo é o filo dos poríferos, ou seja, das esponjas. Depois a gente tem dos quinidários, que são os corais. Depois, os plateumintos, que são os animais de corpo achatado, como a tenha. Depois, os nemateumintos, os animais de corpo cilíndrico, como a nossa amiguinha lombriga, né? Ascaris lumbricoides. Depois,
nós temos os moluscos, por exemplo, o bivalvo, a conchinha lá. Depois nós temos os anelídeos, as minhocas. Aí nós temos os artrópodes, que são os mais diversos. O filo mais diverso hoje catalogado é dos artrópodes. Depois, os equinodermos e depois os cordados. Peraí, equinodermos são as estrelas do mar e cordados são os seres que têm a notocorda que sustenta o embrião durante alguma parte ou então durante toda a vida do indivíduo. Tá? Uma parte da vida ou durante toda a vida. Ok? Então são esses os filos do reino animal. E todos se reproduzem. Mas todos se reproduzem assexuadamente? Não. Alguns se reproduzem assexuadamente, e esses que se reproduzem assexuadamente, eles também se reproduzem sexuadamente. Mas vamos falar da reprodução assexuada. O primeiro tipo que eu coloquei aqui para vocês é o tipo assexuado por fragmentação. Um ser, tipo essa planária, ela cortada ou dividida em partes, cada uma dessas partes originará uma nova planária. Ou seja, elas têm células que são capazes de formar outro indivíduo. São células totipotentes que se diferenciam para formar outro indivíduo. O brotamento é quando o indivíduo ele forma, a partir de um grupamento de célula indiferenciado, um novo indivíduo que vai saindo como se fosse, eu gosto de pensar assim, como se fosse um galho saindo de uma planta, de uma árvore. Tá? Então, aqui no desenho, vocês percebam que tem uma esponja e dessa esponja surge um broto. Esse broto pode viver toda a vida dele junto do indivíduo matriz, ou então ele pode se desprender e ir para lá e ter sua vida individualizada lá fora. Ok? Então isso aqui é um tipo de brotamento ou broto. E o outro tipo que eu coloquei aqui para vocês é a gemulação. Ainda nas esponjas, há um tipo de célula que se chama amebócitos. Esses amebócitos se diferenciam a arqueócitos. Esses arqueócitos são produzidos no momento em que o ambiente se torna desfavorável para essa esponja, quer dizer, ela percebe que, quimicamente, né, que esse ambiente não está favorecendo a sua vida. Então ela forma arqueócitos. Esses arqueócitos, eles são liberados e assim que o ambiente se torna favorável, eles germinam, eles desenvolvem uma nova esponja. Ok? Então, em sua grande maioria, é quando o ambiente é desfavorecedor e, posteriormente, favorecendo, ele se desenvolve. Então, para manter a espécie existindo. Ok? Aí agora nós vamos falar do que a gente mais acredita que sejam os tipos de reprodução dos animais. Então, reprodução animal vai ser sexuada também. Como é que é? Ou qual o conceito que eu tenho de reprodução sexuada? Ela é a reprodução que acontece quando um indivíduo produz uma célula que fecunda ou que se junta com outra célula para formar um novo indivíduo. Ok? Nesse momento, existe a fecundação externa e a fecundação interna. Como é que é a fecundação externa? É quando o gameta masculino encontra o gameta externo, né? Quando o gameta masculino encontra o gameta feminino que está fora dos indivíduos matrizes. Nem está dentro do macho, nem está dentro da fêmea. Está no ambiente. Então, reprodução animal. Em sua grande maioria, os animais se reproduzem sexuadamente. Como é que é mesmo a reprodução sexuada? É quando um indivíduo forma uma célula ou um gameta que vai se encontrar com um gameta de um outro indivíduo. Ok? Às vezes, pode ser que o mesmo indivíduo forme os dois gametas e haja a autofecundação. Tá? Mas essa fecundação ela pode ser interna ou externa. Externa, quando que é? Ou como que é? É quando o gameta formado ele vai encontrar o outro gameta
fora do corpo de um dos indivíduos matrizes. Ok? Então, um exemplo disso é quando um sapo fêmea libera um ovócito, esse ovócito lá na água, ele vai se encontrar com um espermatozoide que vai ser lançado por cima. Não sei se vocês já perceberam alguma foto ou algum vídeo onde um sapinho está em cima do outro. Ah, então eles estão tendo relação sexual. Mais ou menos. Esse sapinho, ele está estimulando a fêmea a liberar os ovócitos, o que está em cima. E aí, logo em seguida, ele libera os espermatozoides. Isso na água. Então, isso é fecundação externa. Geralmente, fecundação externa acontece em ambiente aquático. Tá? Não acontece fecundação externa no ar. Não, um ganso vai fecundar externamente uma gansa. Não. Ok? Então, isso sempre vai ser na água. Tá valendo? Anfíbios, peixes sempre fazem isso. E a fecundação interna? A fecundação interna é quando um indivíduo ele libera espermatozoide ou gametas que vão encontrar o ovócito dentro do corpo da fêmea. Tá? Isso também acontece no cavalo marinho, que é dentro do corpo do macho. Tá? Professor, só as fêmeas ficam grávidas? Não, às vezes os machos também ficam grávidos. Ok? Bom, então tá. Fecundação interna e fecundação externa, já sei o que é. Existe também uma classificação que temos que dar a respeito dos ovos. Os indivíduos são classificados quanto aos ovos formados. O que é um ovo, professor? É quando o espermatozoide fecundou o ovócito, a gente chama esse ovócito de óvulo, geralmente, e aí a junção deles formou a célula ovo. Esse ovo desenvolve-se no interior da fêmea. E toda a vida desse ovo, toda a vida desse embrião, vai ser no interior da fêmea. E ele vai nascer miniatura do indivíduo adulto. Chamamos isso aí de animais vivíparos. Mas, às vezes, esse ovo formado ele vai ser liberado para que ele desenvolva externamente a fêmea. Então, nós chamamos ou classificamos esse indivíduo, esse animal, de animal ovíparo. Ele põe ovos. De acordo? Lendo aqui, eu tenho assim, se depois de nascidos, os filhotes são parecidos com os adultos de sua espécie, nós dizemos que eles têm desenvolvimento direto. Se, depois de nascido, eles não aparecem, ou então antes de nascerem, estarem totalmente preparados, eles não se parecerem com o indivíduo adulto, nós chamamos de desenvolvimento indireto. Nós temos desenvolvimento direto. Já algumas espécies de artrópodes têm desenvolvimento indireto. Passa pelo estágio ovo, aí larva, aí pupa, aí ninfa e aí o indivíduo torna-se adulto. Tá ok? Então, nós temos desse jeito o desenvolvimento indireto. Um outro exemplo é nos peixes. Os peixes, então, têm a fase de ovo, tem a fase de alevinos e depois eles tornam-se adultos. Então, o desenvolvimento, de novo, é indireto. Passa por estágios metamorfósicos durante o seu desenvolvimento até se tornar um adulto. De acordo? Tudo entendido? Vou para adiante. O que eu tenho mais adiante? Temos assim, uma charge aí. Então, aparentemente, nós temos aqui um monte de espermatozoide tentando entrar no óvulo. Só que só entra um. Não entra mais de um nunca, professor. Entra. Só que esse outro que entra, geralmente ele é totalmente exterminado pelo ovócito, ou então pela estrutura que envolve esse óvulo. Tá? Queremos democracia, direitos iguais, então todos queriam entrar. E, na verdade, poucos entram. Ou, aliás, um só entra. Tá? Poucos não. Tudo bem?
Vamos adiante. Eu acho que agora nós vamos para a questão. Olha aí o neném. Questão Enem 2023. Para quem fez o Enem, está aí para relembrar. Na fertilização in vitro, espermatozoides são adicionados aos gametas femininos, retirados de uma mulher. Após o período de incubação, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado. E, posteriormente, verificou-se que havia sido adicionado equivocadamente um coquetel de inibidores das enzimas do acrossomo. Só para lembrar um pouquinho, o que é acrossomo? Acrossomo é a estrutura do espermatozoide que o professor, quando está dando aula lá para vocês sobre reprodução, formação de gametas, ele fala que é o capacete do espermatozoide. E aí, esse capacete, ele vai conter enzimas que vai fazer com que a membrana do ovócito seja dissolvida, desfeita, para que esse espermatozoide possa entrar. Tá? Então, no coquetel, ele tinha inibidores das enzimas do acrossomo. Então, o acrossomo não ia ter a sua função exercida nesse momento por conta desse coquetel, ok? No lugar de um dos nutrientes constituintes do meio de cultura. O coquetel de inibidores impediu, eu nem vou comentar isso aqui agora, nem vou para as proposições. Eu queria só que vocês lembrassem aqui o seguinte. Vocês estão percebendo que eu estou falando ovócito todo o tempo. O que eu estou falando eu estou chamando de ovócito, vocês conhecem muito mais por óvulo. Então, aqui tem o óvulo, ovócito. Esse ovócito, ele está sendo fecundado por um espermatozoide, mas percebam que o ovócito, ele tem uma estrutura chamada corona radiata, que são as células foliculares que vieram junto com o ovócito lá do ovário. Tá ok? E tem aqui uma estrutura chamada zona pelúcida, que é uma estrutura glicoproteica que está protegendo esse ovócito. Tá? Assim que o espermatozoide entrar no ovócito, ele vai entrar todinho, só que dele só vai ser aproveitado o núcleo. Vai se formar aqui, nesse ovócito, uma estrutura chamada membrana fecundante. Ok? Então, os outros espermatozoides não terão função aí. Vamos adiante. Agora eu vou lá. Para a questão de novo. O coquetel de inibidores impediu o quê? Coquetel de inibidores. Lembra que eu falei das enzimas do acrossomo que não funcionaram. Então, impediu a formação do pronúcleo masculino. O que é o pronúcleo masculino? Assim que o espermatozoide entrou no ovócito, o núcleo desse espermatozoide recebeu o nome de pronúcleo masculino. E o núcleo do ovócito recebeu o nome de pronúcleo feminino. Tá? Formação do pronúcleo, não. O pronúcleo estava formado. O coquetel de inibidores impediu a divisão mitótica do zigoto. O zigoto ainda não estava em formação, não. Ainda estava faltando alguma coisa para ele ser formado. Ele impediu o término da segunda divisão meiótica do ovócito. Nós estamos falando de divisão meiose, de divisão meiótica, e nesse momento nós estamos partindo da primeira divisão para a segunda. Tá? Ainda não. A passagem do espermatozoide pela corona radiata e pela zona pelúcida, se impediu que o acrossomo liberasse suas enzimas e essas enzimas funcionassem, então esse aqui parece que está mais correto. A passagem do espermatozoide. E por último, a fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide. Não funde, tá? Entra. Então a resposta correta seria a letra D. Passagem do espermatozoide pela corona radiata e pela zona pelúcida. Ok? Beleza? Pessoal, então, por hoje é só. Próxima aula a gente continua. Valeu, fiquem com Deus, um abraço.